Professora, professor, esse vídeo é sobre a Prova Brasil e a prova do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ao longo da década de 90, iniciou-se um ciclo de processos de reformas baseado principalmente na ideia de que era necessário modificar o desenho organizacional e institucional do sistema educacional brasileiro. Um dos argumentos que sustentava esta ideia era o baixo nível de responsabilidade por resultados, em que se operavam as administrações tradicionais, segundo o autor Tedesco. Um dos primeiros modelos de Aikhenabod a serem desenvolvido foi o modelo inglês, criado em 1988 por meio da Education Reform Act, ou seja, a Lei da Reforma da Educação. Houve a centralização do currículo, criação do sistema de avaliação, e aos poucos as escolas passaram a ter mais liberdades para gerir os recursos recebidos. A ideia central era fortalecer a aprendizagem sem desrespeitar a função exercida pelo professor, e ao mesmo tempo em que se criava um modelo de avaliação para atender a demanda por responsabilização, segundo Ears, em 1999. Deste modo, muitos governos passaram a se preocupar em coletar e divulgar estatísticas que retratassem o funcionamento do sistema educacional como um todo, mas não realizavam avaliação do produto educacional, isto é, o que tinha que ser realmente aprendido pelos alunos. Atualmente, esse enfoque está mudando e alguns países já realizam avaliações nacionais. Esta mudança começou após a análise que indicavam que as crianças aprendiam pouco ao se considerar o tempo que ficavam na escola. Outra razão para a mudança do foco das avaliações foi exatamente o fato de que muitos governos, no caso o governo brasileiro, depararam com o desafio de expandir o sistema ao mesmo tempo em que expandiam a qualidade de ensino. O SAEB tornou possível identificar os problemas de ensino e as suas diferenças regionais, por meio de dados e de indicadores que possibilitassem uma compreensão dos fatores que influenciavam o desempenho dos alunos e que também proporcionou aos agentes educacionais e à sociedade uma melhor visão dos resultados dos processos de ensino e aprendizagem. Segundo um pesquisador denominado de UEMA, em 2003, ele disse que era preciso fazer a ponte entre avaliação e ação. Assim, não basta informar ou iniciar um processo de reflexão da escola sobre os problemas ou deficiências que ela possa apresentar, sem colocar à sua disposição os recursos do que ela precisa para superar esses problemas. Pois, nesse caso, a avaliação tende a exercer somente um papel de testemunha e não de um agente transformador da realidade. A Prova Brasil e a prova do SAEB são avaliações para diagnóstico em larga escala desenvolvida pelo INEP e pelo MEC, que objetivam avaliar a qualidade de ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e também de questionários socioeconômicos. Nos testes, os estudantes respondem itens ou questões de língua portuguesa com foco exatamente em leitura e em matemática na resolução de problemas. No questionário socioeconômico, os estudantes fornecem informações sobre fatores de contextos que podem ser também associados ao desempenho. Professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a questionários que coletam dados demográficos, perfil profissional e condições de trabalho. Através dos dados obtidos, pode-se acompanhar a evolução do desempenho das escolas, como também definir ações de melhorias da educação, corrigir distorções, observar o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O resultado do IDEB é utilizado como critério para que as escolas sejam consideradas prioritárias para receber assistência técnica e financeira por meio do Plano de Desenvolvimento da Escola, que é o PDE. O PDE é uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a realizar melhor o seu trabalho, focalizar as suas energias, assegurar que a sua equipe trabalhe para atingir os mesmos objetivos e também avaliar e adequar a direção em relação a respostas a um ambiente constante de mudanças, segundo o MEC. A base metodológica das duas provas é a mesma.
O que faz a diferença são os estudantes a serem avaliados. São avaliados os mesmos componentes, língua portuguesa e matemática. Do 5º ao 9º ano, Prova Brasil, a avaliação é censitária, oferece os resultados de cada uma das escolas. Também do 5º ao 9º, mais o 3º ano do ensino médio, a prova do SAEB, a avaliação por amostras, as turmas escolhidas pela rede pública e a rede privada. Serve para avaliar redes de ensino e não alunos individualmente. Habilidades e competências propostas no currículo e que refletem a porcentagem de acertos do conjunto dos alunos. Assim, a Prova Brasil permite comparar a rede de escolas ao longo dos anos. Por ter um caráter censitário, a Prova Brasil permite obter resultados médios de desempenho dos alunos sobre as regiões, unidades de federação, os municípios, escolas participantes. Logo, ela expande o alcance dos resultados do SAEB, que, por ter caráter amostral, não pode ser calculado por municípios e por cada participante. Logo, expande os resultados do SAEB, que, por ter caráter amostral, não podem ser calculados por município e por escola participante. As provas são elaboradas a partir das matrizes de referências, onde estão as habilidades a serem avaliadas. Baseadas nos PCNs, essas matrizes, em consulta aos professores das redes de ensino, aos livros utilizados, análises de especialistas. As matrizes de referência não são as matrizes curriculares, pois não englobam todo o currículo escolar. Também não são procedimentos de estratégias de ensino. Elas podem ser consultadas no site do INEP. As matrizes de referência estão subdivididas em tópicos, em temas e estes em descritores. Cada descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelos alunos, que traduzem certas competências e habilidades. As provas são organizadas em 21 tipos diferentes de cadernos. Cada aluno responde a apenas um caderno da prova. Assim, os alunos não respondem às mesmas questões. São 4 blocos. 2 são de língua portuguesa e outros 2 de matemática, com 4 alternativas e com testes de múltipla escolha. Por exemplo, no 5º ano, são 22 itens de português e 22 itens de matemática. No 9º ano e no 3º ano do ensino médio, são 26 itens de língua portuguesa e 26 itens de matemática. E o tempo de duração da prova é de 2 horas e 30 minutos. As provas são aplicadas por pessoas contratadas, que estarão aptos para este fim. Além das provas, os estudantes respondem a um questionário com 44 questões. Os professores e direção da escola também respondem a questionário, demonstrando o questionário o clima acadêmico da escola, o clima disciplinar, os recursos pedagógicos, a infraestrutura e os recursos humanos. As notas vão de 0 a 10 para avaliar o sistema de ensino e não o aluno. O objetivo dessas avaliações é a melhoria da qualidade educacional do sistema de ensino. A Prova Brasil e o SAEB utilizam a metodologia da teoria de resposta, a TRI. A teoria de resposta ao item, muitas vezes abreviada apenas por TRI, é um ramo da teoria da medida direcionado predominantemente ao estudo de questionários e outras listas de itens, com ampla aplicação em diferentes áreas, tais como a econometria, a psicometria, a publicidade, o ranking esportivo, a sociologia, a pedagogia e etc. Na TRI, o foco é no item, como é chamada cada questão, e não no total de acertos. A teoria é o conjunto de modelos que relacionam uma ou mais habilidades com probabilidade de a pessoa acertar a resposta. De acordo com alguns pesquisadores, no sistema usado pelo Instituto Nacional de Estudo de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, que organiza o Enem também, para cada item em questão é construído um modelo representado por 3 parâmetros. A discriminação, que ajuda a diferenciar as habilidades dos alunos, e o grau de dificuldade
e o acerto casual. Essas avaliações normalmente são aplicadas no mês de novembro de cada ano. Embora estejamos no caminho certo, ainda é preciso construir mecanismos para que os resultados sejam utilizados por gestores e professores, de modo a melhorar a qualidade de ensino oferecido. Assim, caros colegas professoras e professores, este foi o vídeo sobre a Prova Brasil e a prova do SAEB. Até mais!